Olá, ouvintes do África na Bancada. No episódio de hoje vamos mergulhar em um tema que mistura a economia, migração e sobrevivência, como as mudanças cambiais no Brasil impactam o mundo, o dia a dia dos imigrantes angolanos, especialmente na cidade de São Paulo. Quem nos guia na conversa é Susana Rafael, estudante da Unilab e autora de uma pesquisa que investiga o período entre 2014 e 2022, em meio a crises econômicas, políticas nos dois países. Quais são as estratégias de quem deixa seu país para buscar sustento em outro e se depara com um mercado cambial flutuante, inflação, desvalorização e barreiras sociais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para já eu deixo Susana para fazer sua apresentação. Olá, olá, boa noite a todos os ouvintes do canal. Agradecer aqui ao Jaime Cativa, pelo convite, poder explanar, explicar um pouquinho daquilo que foi a minha autoria do meu TCC, projeto de pesquisa, para quem está no Brasil ou em Angola para entender melhor. Eu sou Susana Rafael, bacharel em Humanidades e estou aqui para poder contribuir um pouquinho e partilhar daquilo que é o meu conhecimento com vocês. Boa. A gente sempre começa com a mesma questão, basicamente. Até poderia tentar variar, mas isso é uma coisa que me integrou muito, me deixou muito instigado de saber o que te motivou a pesquisar sobre esse tema em particular. Bom, é um tema um tanto complexo, não é? É muita coisa para um tema. Acho que é um tema que me identifica bastante, Primeiro, antes de vir para cá, para o Brasil, eu fiz faculdade de economia em Angola, então já tenho noções sobre a área. E quando vim para cá, eu não queria fugir muito, Se bem que humanidades é distante, vamos assim dizer, da economia, Uma coisa é a gente falar sobre Karl Marx, entre outros autores, dentro da sociologia, mas não exatamente dentro da economia. Então, eu quis ainda trazer essa bagagem que eu já tinha para cá, mas também não fugindo muito daquilo que é humanidades. Por isso é que quando eu fiz o projeto, eu interliguei a sociologia com a economia. O que me motivou a fazer isso é uma questão que eu me fiz desde que eu cheguei, Que também a minha orientadora Ivete Carrascal também é outra imigrante venezuelana, Então, foi uma pergunta e alguns debates dentro da sala de aula, que me fez questionar o que é que eu, como imigrante, poderia me adaptar ou me virar aqui no Brasil, E como outros imigrantes têm se virado, e eu fui observando aquilo que era o dia a dia dos nossos colegas na Unilab. Então eu via como alguns, procuravam algum trabalho como meio de sobrevivência, outros que não tinham, alguns que tinham dívidas. Então tudo isso me fez questionar como é que nós, imigrantes angolanos, especificamente, quer dizer, não sou todo africano, mas eu especifiquei angolanos, por causa dos dados, como é que nós estamos a lidar com essa realidade? Como é que nós temos nos motivado entre si e como é que o Brasil tem dado oportunidades para nós, os imigrantes? Então, de alguma forma, a tua vida ou a tua trajetória pessoal influenciou na pesquisa? A minha trajetória pessoal e acadêmica, Assim dizer. Então, e você, de alguma forma, você consegue perceber que essa experiência, essa pesquisa esse tema tem uma importância grande, uma importância enorme. Consegue perceber a importância que esse tema tem para as pessoas que vivem essa experiência de imigrante. Não só para os angolanos em São Paulo, mas por qualquer imigrante em si. Eu,
não tinha ainda uma grande noção, simplesmente os pequenos questionamentos, né? No meu caso. Aí quando eu fui me aprofundando mais na pesquisa, eu vi que não é só angolanos, não é só africanos. Temos várias partes do mundo que migram para cá, para o Brasil, né? Tendo o Brasil conhecido como este receptor de várias nacionalidades, né? Desde muito antes, desde a colonização, né? Esse processo brusco que houve. Então fui entendendo que não é só os africanos, muitos de várias partes do mundo, mas posso falar de todos, né? Tinha que começar devagar, começando com um grupo que nesse caso foi os angolanos. E no caso dos angolanos, qual foi o real impacto das políticas cambiais do Brasil no período em que você estudou, de 2014 a 2022? O que é que você descobriu de impacto em si na vida desses angolanos? Olha, o que eu descobri, não ainda o que eu descobri, que eu estou indo descobrindo, né? Porque o meu TCC ainda é um projeto de pesquisa, então é algo a ser pesquisado, a ser mais aprofundado, que vai virar uma monografia, né? Agora na minha nova formação. Mas do pouquinho que eu pude perceber dentro do projeto de pesquisa, é que durante esse período eu fiz as duas análises, tanto no Brasil como em Angola. Então, no período de 2014 a 2022, Angola foi composta por 2 presidentes. O atual, que está desde 2017, que é João Lourenço, e o nosso falecido José Eduardo dos Santos. Então, esses dois implementaram políticas divergentes, né, que para tentar estabilizar aquilo que é a política monetária do país. E o objetivo da política monetária é a estabilidade dos preços, aumento dos salários, né? E por aí, outros objetivos. Mas os dois não implementaram políticas tão divergentes, né? Mas que durante o processo isso motivou a maior parte dos jovens angolanos a emigrarem por causa da debilidade econômica que o país está enfrentando desde então. Políticas essas que não foram viáveis, apesar de não serem tão divergentes, né? Que é aumento do salário, mas automaticamente, né? Aumenta-se os salários, mas também aumenta-se os preços da cesta básica, entre outros produtos. Já o Brasil foi composto por três presidentes, né? Jair, Bolsonaro, Lula e a Dilma. Temer, sim. Michel Temer, sim. Sim, Michel Temer. Então, esses três, dentro das políticas monetárias, posso dizer que existe uma ligeira diferença, né? Porque, primeiramente, o Brasil é federativo e Angola não, estadual. Então, durante o processo de um e do outro, foram implementadas políticas ainda dentro do processo. Políticas essas que não exatamente para os imigrantes, né? Mas de acordo à realidade do Brasil e para os residentes cá no Brasil. Não foi tipo, tem imigrantes, vou fazer isso para virar para os imigrantes. Mas políticas essas que estão entre políticas expansionistas e restritivas, né? Expansionista é aquela que é a maior circulação de moeda no mercado, e restritiva é aquela que é a menor circulação no mercado. Então, posso dizer que essas políticas no Brasil, não posso dizer que ajudaram nem dificultaram, porque quando eu falo de políticas, vou explicar primeiramente, né? Porque o tema é o impacto das políticas monetárias cambiais nas estratégias de adaptação econômica dos imigrantes angolanos residentes em São Paulo 2014 a 2023. Quando eu trago essa complexidade é exatamente para entender como a taxa de juros funciona, como é que o poder de compra funciona. Não exatamente para analisar a política monetária, mas é necessário uma certa explicação para o pessoal entender. Então, como eu já havia dito, sobe-se os salários em Angola nesse caso, e sobe-se também os preços dos produtos. A intenção seria equilibrar, mas não é isso, porque a maioria da população angolana é pobre.
camada elite é pequena, comparando a maior parte da população. Então, quando eu venho para o Brasil, é exatamente para analisar como o poder de compra desses imigrantes aqui comparando com Angola, né? Eu vou trazer também, ainda não trouxe, né? Porque é projeto de pesquisa, mas eu vou trazer alguns preços de alguns produtos, as relações que existem entre Brasil e Angola, naquilo que é importação, exportação. Então, quem vive, né, quem é imigrante consegue perceber que o poder de compra aqui chega a ser mais razoável que em Angola. Né? Aqui com menos de um salário mínimo, que é o auxílio que a gente recebe na Unilab, a gente consegue comprar pelo menos alguma coisa que consegue nos sustentar durante um período mensal. Diferentemente de Angola, quem ganha abaixo do salário mínimo não consegue nem chegar na metade do mês. Então, a intenção, quando eu falo das políticas monetárias cambiais, é exatamente para analisar como é a circulação da moeda, como é a taxa de juros, né? Como é que é o câmbio, o poder de compra, o preço de alguns produtos, como é que nessa comparação, como é que os imigrantes aqui conseguem lidar em divergência com onde estavam, no seu país de origem, é exatamente para analisar, né, essa variação. Aí, eu posso falar, falo muito, né? Aí, eu pego essa parte que eu já expliquei um pouquinho e conecto com aquilo que são as estratégias econômicas desses imigrantes, né? Como é que esses imigrantes vão se virar? Como é que eles, né, tendem a lidar com essa política monetária? Eu já disse um pouquinho que o preço daqui da cesta básica é considerável comparando com Angola. Aí, entre as outras coisas, porque o imigrante não vai só viver de cesta básica, né? O ser humano, por si só, com a evolução, ele quer crescer além daquilo que é a questão de sobrevivência. O ser humano quer uma formação, o ser humano quer trabalhar, quer ter uma família, quer sustentar a família, quer se dar alguns prazeres, como viagens, né? Os miminhos básicos, posso assim dizer. Luxo, conforto e paz. Exatamente. Então, quando eu vou analisar é saber se, além de conseguirem se adaptar com o preço da cesta básica, eles conseguem ter, né, essas outras coisas no seu dia a dia ou dentro daquilo que é o Brasil implementado com a sua política monetária. E aí que chegamos ao problema, né? Porque um imigrante não tem exatamente uma voz. Tudo bem que o país abraça, tudo bem que o país diz não. Todos temos direito, de acordo com a ONU, né? Direitos humanos é questão de guerra, questão de catástrofes naturais, como outro país, né? Deve receber esses imigrantes e é direito do ser humano poder procurar melhores condições de vida em outros países. Mas, quando se trata de empregabilidade, quando se trata de crédito, quando se trata de... entre várias outras coisas, né? Se dizer setor público, porque é mais no setor privado que a gente tem oportunidade, né? No setor público existe aí uma limitação. Então, quando eu vou chegar aí, é para procurar saber como esses indivíduos, né, tentam lidar com isso. Porque é sabido que aqui como imigrante a gente não tem o direito de comprar um imóvel até ter a nacionalidade. Enquanto não se tem a nacionalidade, aí existe um monte de burocracias. Então, imagina, eu tô aqui, quero criar minha família, tô cansada de pagar sempre a renda, quero algo fixo, mas só vou poder pagar nesse caso se tiver nacionalidade. E olhe lá, não é só ter nacionalidade, existe um monte de burocracias após isso. Eu nem sabia disso. Existem. Porque se você perguntar quem conseguiu um imóvel desde que chegou aqui no Brasil, são raras pessoas, contando os dedos, posso assim dizer. Né? Pessoas que a gente conhece, né? Porque eu também não conheço todo mundo. Então, existe outra burocracia e questão de crédito. Aqui no Brasil, trabalha-se muito com cartão de crédito. Diferentemente de Angola, quando você vai fazer uma compra à vista, você comprou a cama, pagar todo o valor. Não tem essa de,
vamos parcelar 10 mil desse mês, 10 mil próximo mês, não. Não ser que seja alguém muito da tua confiança, mas é parcela de 2 ou 3. Então, o Brasil oferece essa oportunidade quando você adquire um móvel, né? Móvel nesse caso, porque é de móvel. Você parcela e consegues pagar, indo pagando, indo. Até aí tudo bem, mas quando se trata de pedir um crédito bancário, um valor acima da média, aí existe outra burocracia. Não temos essa abertura para ter esse tipo de financiamento por parte dos bancos, né? Política do Brasil, política do banco, então, como imigrante não temos muita voz. Aí, vem outras várias coisas, né? Como a empregabilidade no mercado informal, que no mercado formal não é difícil, mas são poucas pessoas que conseguem. É mais fácil no mercado informal, né? Temos aí em São Paulo o mercado do Brás que aceita vários imigrantes trabalharem de forma informal, né? Mas as condições lá não são exatamente as melhores. Como imigrantes não queremos sempre viver nesse tipo de situação, né? Queremos também uma boa vida, né? Um bom emprego, uma boa estabilidade econômica. Mas aí essas estratégias vão para aquilo que é a política pública. Mas vocês devem estar perguntando, onde é que a política pública entra? Como assim? Essa é uma das formas das estratégias que alguns imigrantes encontraram. Porque anteriormente, nos primeiros anos, 2014, né? Porque o meu trabalho começou em 2014, podemos perceber que alguns imigrantes vinham aqui, né? E adentravam naquilo que é o mundo acadêmico, né? Aí depois, a outra parte era no mercado informal. Então, o Brasil viu que pelo número de imigrantes era necessário criar políticas públicas, né, que pudessem ajudar de alguma forma esses imigrantes, né? Forma também organizar o país. Como agora usamos muito esse termo, organizar o país. Então as políticas públicas entram exatamente para isso, dando oportunidades desses imigrantes que antes não podiam entrar no mundo acadêmico, poderem entrar por intermédio de cotas, políticas afirmativas. Até aí tudo bem, mas também essas políticas públicas ainda são uma limitação, né? É um processo evolutivo, mas que ajudou bastante muitos imigrantes a entrarem no mundo acadêmico e poderem sustentar por intermédio de bolsas, tanto na graduação, mestrado, doutoramento nesse caso. Então, as políticas públicas é como se fosse uma das estratégias. Por isso é que ele entra. Então, não podia deixar de falar disso, até porque nós, na Unilab também, né, somos aderentes dessa política pública, né, que nos permite estar no mundo acadêmico, né. Então, é complexo, mas toda essa interligação é para entender ponto por ponto, né, porque se a adaptação econômica, o mundo da economia, onde é que entra? Talvez outra questão seria e o câmbio, né, e o câmbio. Flutuante já agora. O flutuante, aquilo que não é fixo. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Eu quero, sei lá, receber. Como é que isso afeta na prática? Exatamente. Eu posso trazer um exemplo mais perto, né? Que aconteceu quando eu cheguei, foi em 2023, que até a taxa de câmbio era um preço, eu não lembro muito bem, mas acho que 115, ou 100, e acho que 100 reais estava 10 mil, se eu não estou em erro. Estava 100 mil. 16. Estava 10 mil, estava 16? Sim. Não, antes, estava 10 mil. 2023. Estava 10 mil, 2022, no final de 2022 estava 10 mil. Subiu. 2023 subiu para 17. Para 16. Não, mas eu me lembro, alguns contactos. Estava nesse intervalo de 10 a 16. Não estava exatamente a 16 porque eu queria fazer o câmbio. 13, 15, 16. Nesse intervalo.
Então, aí houve uma inflação. Inflação que é a subida generalizada dos preços, né, permanente. Que disparou. Que foi R$100, estava 20 mil kwanzas, 25 mil kwanzas. E Eu me lembro, foi bem rápido. Acho que foi no final de 2022, 10 mil. Final de 2022, 10 mil. Uhum. E no início Janeiro 13. de 2023. Janeiro 13, fevereiro 14, depois ficou 15. Julho já estava 16. Foi subindo. Eu me lembro que Foi subindo. eu vinha com dinheirinho aqui a pensar que seria um valor. Quando eu cheguei aqui é um valor completamente muito baixo, muito baixo. Até quero discutir com a moça do aeroporto. Como assim? É isso, não, fiz a conta. Deparamos-nos, né? Nesse caso, com esta situação. Então é aí que a taxa flutuante entra. Quando a taxa não é fixa, isso dificulta bastante o processo do imigrante aqui, porque no processo de fazer o câmbio, que é a troca da moeda, nesse caso do kwanza para o real, quando puder receber um valor razoável, recebe um valor bem abaixo da média. Então, como eu disse, a política monetária tem esses instrumentos, né, que fazem movimentar toda a economia e que impactam diretamente na vida da pessoa, do imigrante neste caso. Então, a taxa de câmbio é um instrumento muito importante que impacta de forma direta na vida do imigrante, e quando a taxa é flutuante tem essa variante, né? Tem esse resultado. E quando é fixa, o imigrante já consegue, né? Mais ou menos, não, tá? R$100, tá 10 mil, aí faço um câmbio, aí vi uns 100 mil, uns R$1.000, a pessoa já recebe. Então, quando existe essa inflação, todo esse processo, aí já dificulta bastante. Além desse período que a gente já mencionou, de 2022, 2023, em que houve essa alteração do câmbio, que nos surpreendeu, foi bem na época em que a gente chegou aqui. Exatamente. Houve outro período que também interferiu no consumo e no investimento dos angolanos, tipo, em que o câmbio se alterou de forma tão impactante quanto esse período de 2023. No consumo dos angolanos aqui ou... Não, em que o câmbio, em que um período em que o câmbio afetou tanto que interferiu no nosso consumo. Eu lembro que interferiu no consumo dos angolanos. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente teve essa questão da compra da moeda, e o que a gente esperava comprar por 10, 13 mil, a gente teve que comprar por 20 mil kwanza. Exatamente. E isso de alguma forma afetou muito no nosso consumo, já que já deixamos não tínhamos aquele poder de compra que a gente esperava. Temos metade do poder de compra que a gente esperava. Sim, teve outro período que vocês, de 2014 a 2022, teve um outro período que foi tão impactante assim também? No período de 2014 a 2022 não teve toda essa extravagância, mas teve, né? Que foi o período de 2017 que também houve inflação. 2018, no caso. Inflação, e que teve nessa subida, essa instabilidade. Por algumas fontes, né? Menezes, talvez, sim. Pode saber que o câmbio anteriormente, R$100 não estava exatamente a 10 mil, estava menor. Estava menor. Então, durante esse período, teve uma baixa, porque em 2017, conversando com alguns estudantes na Unilab, em 2018, eles disseram que... Não, em 2017 disseram que ainda estava bem, porque alguns ainda conseguiram pagar passagem de 50 mil, 70 mil, devido de Angola para cá. Conseguiram. Eu paguei 200 mil, acho que fosse uma ferrada danada. Não, pior esses que agora tem que pagar 1 milhão. É só para você ver, né, como é que corre esse processo de anos. 200 mil quando eu achei que fosse uma grande... Não.
Teve quem pagou 50, teve quem pagou 70, porque naquela altura muitos, se você notar, muitos viajavam, faziam sempre Angola-Brasil, tinha uns comerciantes que sempre viajavam. Antes de 2017. Exatamente. Do bem bom. Do bem bom. Você via, não, vou comprar um perfume, não. Alguém está vindo do Brasil, vou no mercado de São Paulo, em Angola, compro. As coisas estão razoáveis. A partir de 2017, 18 praticamente, 18, posso assim dizer, houve essa subida. Que muitos já não conseguiram mais comprar ou ter um poder de compra considerável ao ponto de fazer as mesmas compras ou adquirir os mesmos bens que anteriormente nos anos 2014, 2015, por aí. Também em 2022 também houve uma subida. Eu lembro que eu acompanhei alguém para vir nesse processo, foi em 2021, 2022, que também o preço já era outro. Tanto a compra de bens, uma cesta básica alimentar, né, como o ônibus, entre outros bens, mas esses serviços públicos, né, que são os ônibus, metrô, o preço alterou-se, subiu. Uma situação bem complicada. É complexa. A economia é essa. Bem. A economia não é estável. Vamos tentar fugir um pouco. Eu vou tentar aqui fugir um pouco da economia. Certo. E falar um pouquinho de uma coisa que eu consigo entender melhor. Ok. Eu tenho economia bem. Não entendo bem, mas entendo melhor da economia. Mas acredito que com esses pontinhos você está... Não, eu consigo tendo em conta que sou migrante, eu consigo relacionar a minha vida pessoal com essas variantes. Essas variantes todas consigo relacionar e tendo em conta também que tem vezes que a minha mãe ou os meus familiares lá em Angola dizem que vai enviar dinheiro para mim, eu falo, não adianta. Não adianta. Não vai ser nada. Para conseguir enviar o dinheiro que vai chegar aqui, não vai chegar para nada para mim, então mais vale eu ficar assim, vocês usam dinheiro que vai e por outra, chega a ser bem melhor para vocês. E dificulta ainda, eu falei da cesta básica alimentar de alguns serviços públicos como o metrô, nem ônibus, tem também a situação do pagamento de renda, pagamento de energia, pagamento de internet, água, são várias coisas. A gente vai tentar entrar e chegar aí no caso. Em 2017, eu mencionei que em 2017 houve a lei brasileira sobre imigração, sim, em 2017. Eu quero saber como que isso contribuiu ou não para a inclusão dos imigrantes na sociedade em si. Bom, anteriormente, a antiga lei simplesmente só aceitava os imigrantes. Vamos aceitar os imigrantes, eles podem estar aqui, ok. Mas a grande questão estamos numa sociedade em que existem vários parâmetros. E a sociedade por si só é movida pelo comportamento das pessoas. Então, a lei em 2017 veio exatamente para colocar essa questão de inclusão. Por quê? Porque existia muita... o racismo é algo difícil, né? Mas anteriormente muitos imigrantes sofriam vários abusos. Então, que eles estão aqui, mas a sociedade exatamente não aceitava eles do jeito que eles são. Então existe essa questão de racismo, existe essa questão de preconceito, né, xenofobia, entre vários outros fatores, né, motivos. E a lei exatamente veio isso para tentar proteger esses imigrantes, incluí-los mais na sociedade, permitindo que eles não só venham como imigrantes e trabalhem no mercado informal, como podem participar de vários outros setores dentro da sociedade brasileira e poderem trabalhar também, né? No mercado formal, não só no mercado informal, e criminalizar todo o ato racista que esses imigrantes sofrerem. Sim. Sofrerem, né? E isso, de alguma forma, você encontrou, isso de alguma forma permitiu maior acesso ao mercado de trabalho, saúde, educação para Exatamente, né? Porque esses imigrantes, pela primeira vez, poderem, né,
ter voz, né, e já estar conscientes de que se alguém cometer um ato ilícito, eles podem ir para um setor público, né, ou delegacia, poder denunciar essas pessoas, né, e é isso, e serem aceitos, né. Além desse mecanismo ou desse dispositivo legislativo, Essa política, além dessa lei, é uma além dessa política. lei, sim, uma política assim. Existem outras políticas públicas que apoiam ou de alguma forma dificultam a adaptação dos imigrantes, dos imigrantes aqui no Brasil? Olha, uma questão para dificultar, com lei ou sem lei, há sempre dificuldade, né? É, sim. Mas a lei 2639, posso assim dizer, /03 ou 08, que é o que permite o ensino dos estudos africanos, da cultura africana nas escolas públicas. É uma lei que veio, é uma política, né, que veio apoiar e que deu uma maior abertura naquilo que era a limitação do conhecimento quanto à África, né? Porque quando a pessoa vem aqui, para quem não tem noção, é questionar, porque a imagem que tem de África é uma África debilitada. É uma África só que não tem 56 países. É uma África simplesmente um país. É. Mas para quem, essa lei, né, para quem pode estudar, né, os professores que fazem questão de ensinar e seguir essa lei, eles conseguem dar um conhecimento abrangente para quem não tinha conhecimento, começar a ter conhecimento sobre como funciona a cultura africana, não só africana, né? Porque aqui no Brasil temos, né, vários, como é que eu posso dizer? A lusofonia, né? Não só lusofonia, mas pessoas que têm ligação com a África e têm as suas raízes, seus pais, seus antepassados, né, foram africanos, vieram para cá e que têm também um pouquinho de contato, não, que sabem, não, meu avô contou, era assim, essa mistura, a miscigenação que acontece. Então, essa lei apoia, de certa forma, os africanos, para quem é africano, né, está na escola, na formação, consegue ver outras pessoas que estão ao seu lado, conseguem entender melhor que essa lei e que diminui bastante um ato racista ou preconceituoso neste caso. Muito bem. Vamos voltar para a questão econômica, mas agora mais tentar bem mais de perto eu quero saber com todas as dificuldades que a gente tem ou que a gente teve com as alterações cambiais, com o câmbio flutuante, e tendo em conta que a gente por exemplo, né? Ou pode dar o exemplo do pessoal em São Paulo, da comunidade angolana em São Paulo, com toda a dificuldade financeira que vem tendo, ainda mais com a alteração do câmbio. Quais são as estratégias que a comunidade angolana usa para se adaptar economicamente nesse contexto brasileiro? Alguns estudos, né, que eu pude fazer, de acordo com alguns dados do CONARE, né, que é a Comissão dos Refugiados, pude notar que alguns usam rede de apoio, né, é uma estratégia que muitos usam. Em que sentido? No sentido informativo. Alguém que está numa empresa que ouviu dizer sobre que estão a contratar, ele pode falar para esse outro imigrante que tenha conhecimentos nessa área, dizer para ele, olha, abriu aqui uma vaga de emprego, de estágio, está aqui, e enviar o edital.
que muitos também fazem hoje em dia. Então, a rede de apoio é uma das estratégias que esses imigrantes usam, né? Não só no mercado de trabalho, mas também no setor acadêmico, né? Quando tem um edital, abre um edital, essa troca, porque existe a comunidade angolana. Sim. Então, existir esses meios de comunicação é bastante importante porque ajuda a alcançar mais pessoas, diversas pessoas. Então, se calhar uma informação que está posso dizer, numa parte de São Paulo, vai chegar em alguém que está numa outra parte, na Zona Leste, vai para a Zona Sul, entre imigrantes vai circulando essa rede de informação, essa rede de apoio. E não só aqui no Brasil, mas também lá em Angola, como é o caso da Unilab. Quando os editais abrem, a questão é quem tem alguma conta, né, na internet, aí vai, publica, meio, né, de comunicação, seja pelo Facebook, WhatsApp, e os outros ficam a saber que existe um edital que podem se candidatar para cá vir. Esse é o principal, primordial, né, a primordial estratégia. E como é que, nesse processo todo, como é que os angolanos, no caso, têm enfrentado os desafios da burocracia, da informalidade e da desvalorização do câmbio em si? Esses desafios todos, como é que se enfrenta? Principalmente a burocracia e a desvalorização do câmbio. Olha, isso é uma questão em que nós, como imigrantes, não temos muita autoridade de poder movimentar, nos mover diante disso. Porque são decisões acima de nós, né, que faz todo um parlamento, toda a área governamental, né, que decide, é virada para a parte econômica. Os bancos nacionais, né? Que temos o Banco Nacional do Brasil, lá temos o Banco Nacional de Angola, né? Que decidem como ou qual será a política implementada durante o período da governança de um presidente. Então, nós, como imigrantes, não temos muita autoridade de dizer não queremos. É algo que, coitado de nós, já encontramos, vamos acordar num dia, inflação, amanhã vai subir o gasóleo, vai subir o arroz, vai subir. Mas uma forma de nós nos apoiarmos, ou algumas estratégias que nós podemos usar para enfrentar toda essa dificuldade, é a partilha de informação, conhecimento, né? Porque nem todos têm conhecimento de como funciona, né? E muitos vivem muito por aquilo, vou comprar hoje, amanhã, Deus é que sabe, né? Muitos não têm ainda educação financeira, posso assim dizer. Então, criar, não que tenha, né? Mas criar talvez um projeto, né, uma política para imigrantes, possa assim, quer dizer, nós podemos ajudar, né, não podemos criar, porque quem faz isso é o Estado. Então, poder, por meio da comunidade acadêmica, nos unirmos, né, tentar criar estratégias para depois a gente, né, mostrar para eles e eles analisarem como o ensino da gestão financeira desses imigrantes aqui. Pode não só servir para imigrantes, mas também para os residentes aqui, né? População nacional. Mas a informação seria um meio, um suporte, poder ensinar alguns como gerir dentro do seu salário, né? Da sua renda. Quem recebe, quem não recebe, saber gerir e saber gastar e saber guardar. Porque o amanhã existe. Tudo bem, sou jovem. Tem os que não são jovens. Eu quero muito comprar isso. Eu quero muito ir ao cinema, quero aproveitar.
mas poder ter uma educação financeira no que toca a guardar o dinheiro. Investir, saber investir, onde investir, como investir. Então, isso seria uma forma muito poderosa para poder apoiar, né, nessas dificuldades. A gente podia estar aqui fazer uma aula de investimento, já que você precisa. Acho que a gente já se deu tempo, né? Ainda não, mas. Não tem. A gente vai. Conhecimento é bom. Eu queria, sabendo que você vai fazer relações internacionais, tem essa inclinação para relações internacionais, quero entrar aqui mais uma pegada um pouco mais R antes de entrarmos para a última parte. Certo. Eu queria saber, eu queria que você dissesse se a tua pesquisa revela sobre os efeitos econômicos da migração entre os países do sul global, basicamente. Não exatamente, né? Eu tenho alguns dados no meu projeto de pesquisa, né? Na minha pesquisa, que fala, né? Traz alguns dados de venezuelanos, né? Que estão aqui no Brasil, entre outros, né? Estrangeiros do sul global. O meu foco é exatamente África e Angola, né? Mas posso adentrar aquilo que é Guiné, Moçambique, os países vizinhos, posso assim dizer. Sim. Mas do sul global não. Mas como é Brasil, automaticamente quando eu explorar ainda mais esse projeto, né, eu vou ter que falar, querendo ou não, um pouquinho do sul global. Mas não é bem focado não é focado no sul global. Então, está mais ligado entre as políticas econômicas Angola e Moçambique. Angola e Brasil. Exatamente. Então, há alguma relação entre as políticas que esses dois estados adotaram? Você no início falou sobre os dois períodos, os presidentes que estavam nos dois períodos, que Angola. Sim, mas há alguma relação entre as políticas econômicas de um e do outro? Alguma semelhança? Semelhança, posso dizer que sim e não, né? Porque isso que eu disse, a política monetária tem como objetivo a estabilidade financeira, econômica de um país, né? Que é mais emprego, salários altos. Então, qualquer país quer isso. Então, é uma política que, querendo ou não, todo o país tem que seguir essa regra. Porém, as políticas são implementadas de acordo com a realidade do país. Com êxito ou não, mas a Angola aplicou essa política, mas não estamos a ver o efeito positivo. Querendo ou não, positivo ou negativamente, é aplicado de acordo com a realidade do país. E por mais que Angola e Brasil sejam países parecidos, existe um paralelismo bem grande, porque o Brasil é muito maior que Angola, nem muito mais evoluído em setores primordiais, né? E Angola é um país que saiu agora da guerra e que está a crescer. Então, por isso é que eu digo sim e não. Há relação, há políticas parecidas, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Angola aplicou a política expansionista, restritiva no ano 2015, Brasil também. Ok, mas essa política foi virada para a realidade de Angola e não do Brasil. Porque a mesma quantidade de circulação de moeda que o Brasil disponibiliza para o seu país não é a mesma quantidade de moeda que Angola vai disponibilizar para a sua população. Isso primeiro é que existe toda uma movimentação, todo um estudo do número de população, do mercado, os tipos de mercado, o consumo, quanto de consumo. Brasil consome X tal só em arroz, Angola produz pouco. Então, mais relação que isso, simplesmente eu posso dizer que os serviços, as cooperações, vamos assim dizer, as cooperações e essa relação de importação e exportação, né, que o Brasil oferece para Angola e Angola oferece para o Brasil. E alguns serviços, né, de turismo, também temos essa área que se oferece.
Então, e em termos acadêmicos aqui, eu quero entender, devia haver mais espaço de diálogo entre economia e humanidades nas pesquisas acadêmicas? Para a sua opinião, Eu sou suspeita de falar isso. Assim, mas só para ter uma opinião, você fala aqui de Marx, mas colocou Marx mais como socialista do que como Max economista. Weber, Karl Marx. Max Weber, mas mais como... Mais, Olha, eu vou dizer aqui algo. Tomara que não leve hater dos teus ouvintes. É para dizer que a economia está no centro de tudo. De tudo, 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 tudo. Não importa o curso, então a economia vai sempre entrar. Ele é um... Quer dizer, é um fofoqueiro, um invasor. Tá vendo? É claro que não vai ser tão profundo como o curso em si só. Mas existe uma relação entre a economia com os diferentes cursos de deveria, com humanidades de deveria. Ajudaria bastante. Muito, 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 muito. Agora foi bem marxista já agora. Hã? Agora foi marxista, mas... Não, eu digo isso. Histórico agora. Eu digo isso porque para quem pensa em economia e me ouviu aqui a falar, nós a debater sobre essa temática, vai pensar, eu só falar sobre política monetária. Mas não é só isso. Economia não é só isso. Mesmo o quantos números de livros você vai ler durante um semestre, isso também tem a ver com economia, né? Porque temos aí a matemática. Se for em sociologia, estuda os factos sociais, quantas pessoas numa determinada área têm facilidade ao ensino primário. Vai exigir número, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, para saber quantas pessoas, quanto de população existente no país. Então, deveria, mas não exatamente de uma forma tão profunda como um curso em si, mas adentrar em pequenos aspectos que vinculam, né, algumas disciplinas, algumas cadeiras, que ajuda a facilitar o entendimento. Tipo, humanidades deveria ter uma cadeira, uma disciplina, talvez. Não, pode-se falar isso que eu disse, de gestão. De gestão. Pode ser gestão... Eu acho que, bem, não seria muito, não só no curso de humanidade, mas eu acho que até no ensino básico deve ter questão de educação financeira. Exatamente. Não precisa ser uma coisa tipo investimento, mas muito profundo. A pessoa precisa entender quanto é que tem e quanto é que precisa gastar. Já que inevitavelmente estamos num sistema em que é quase impossível fugir do dinheiro, fugir do capitalismo. Exatamente. Apesar de nós sermos contra, ser contra ou a favor, é impossível fugir disso. Então, precisamos ensinar desde cedo, olha, quando se deve, pode se divertir, sim, mas antes de se divertir, guarda um pouco para quando alguma coisa acontecer contigo. Ou mesmo o caso da economia doméstica, mas não doméstica, quando eu falo doméstica internacional, né? Forma nacional e internacional, mas doméstica, por exemplo, em casa. Estás a ver? Como assim? Sim, seria importante não só as mulheres, os homens, as crianças, todos os componentes que formam uma família, saberem um pouquinho de como funciona. Ok, vai se fazer arroz, somos quantos? Não, vamos fazer uma panela, fica já aí. É importante, mas eu quero comer depois. Não é no caso de, não, vai se fazer o cálculo. Não que você não vai comer, mas uma gestão alimentar ou dos recursos que temos dentro da nossa casa, né? Então, somos X. Não adianta você fazer uma panela tão grande de arroz, hoje vai ficar 2 dias, 3 dias, porque comer a mesma coisa cansa, vamos ser sinceros. Então, nós também temos essa ambição, hoje quero comer isso, amanhã quero comer isso. Então, essas pequenas gestões dentro da casa. Não, quantos de litro para se lavar louça, para se lavar a roupa. Tá? Essas pequenas noções que abrem a nossa mente, que depois vão nos trazer essa curiosidade de saber, além daquilo, o que há mais? Além dessa gestão caseira, domiciliar, o que há?
Aí também podemos implementar. Ah, não, vamos na praça, vamos comprar frango, vamos comprar peixe. Quanto de peixe podemos comprar que vai render durante um mês? Quanto de peixe podemos cozinhar a cada dia que vai render um mês? Tá a ver? São questões importantes que abrem a nossa mente. Realmente deve ter economia em cada parte. Os nossos pais. Já seguindo para quê? Para nosso encerramento. Exato. Algumas questões aqui só. Que lições você tirou dessa pesquisa, tanto como pesquisadora quanto como pessoa? Olha, foram lições que eu vou levar para a vida toda e para as outras coisas que eu quero, porque agora eu também fiquei ambiciosa, né? Soube, por intermédio de algumas redes informativas, que existe essa abertura para imigrantes poderem explanar mais sobre a área de migração. E existem vários projetos na Bahia, em várias partes do Brasil, né? Mas digo aqui na Bahia porque eu estou residente aqui na Bahia, que eu posso fazer parte, que eu posso ter mais conhecimento, adentrar mais, né? E trazer todo o embasamento para as minhas futuras pesquisas. Pude perceber mais como é que um imigrante consegue lidar com várias nuances, né? Seja ele tendo um salário fixo, não tendo, com um salário mínimo ou abaixo do salário mínimo. Então, eu como imigrante precisava saber de várias informações, não só por meio de pesquisas de vários autores, mas também essa conversação entre quem está aqui, quem já está num patamar mais alto, né? Poder trocar essas informações, né? E conselho parte de vários, né? E não só saber ter essa limitação da Bahia, mas também quem está no sul, quem está nas outras partes do norte, como vários deles, nesse caso angolanos, têm se saído diante dessa dinâmica, né? Porque para quem está na Bahia e vai para o sul, pensa que o mesmo gasto que ele tem aqui é o mesmo que ele vai ter no sul. O custo de vida do sul é mais alto. Educação financeira. Exatamente. Então, eu vou aprendendo cada dia, querendo explorar mais, querendo aprender mais, querendo partilhar mais sobre essa questão. E vendo alguns projetos dentro da universidade, poder falar também, partilhar com outras pessoas é também importante. E acho que o aprendizado é contínuo e vou indo aprendendo cada dia mais. E você mencionou aqui que descobriu alguma forma de intervir enquanto imigrante, né? Ou de sugerir políticas e tal. E o que você precisa, o que é preciso para que os imigrantes sejam tratados de forma digna nas cidades brasileiras? Já que essas políticas existem, mas olha, o que é que o imigrante precisa? precisa? Eu acho que não é o imigrante, né? Sim. Seria as outras pessoas, né? Mas as políticas públicas abrem porta para tudo, de qualquer coisa. Então, o planejamento de políticas públicas, né? Poder estudar sobre algo e mostrar o teu projeto para algumas fundações como Itaú. Tem outras fundações que ajudam bastante, né? Expandir outros problemas que os fazedores de políticas públicas desconhecem, né? Poder juntar essas informações e dizer, não é só o problema do racismo, tem também um outro problema, questão financeira, questão do acesso a crédito. Esses imigrantes precisam de alguma facilidade. Então vamos também criar outros programas dentro disso para aumentar a possibilidade de políticas públicas para esses imigrantes. Então, para quem está nessa área, seria bom falar com mais pessoas, estudar mais sobre isso e criar projetos que possam ajudar e juntos lutamos pela mesma causa, né? Porque eu não posso dizer simplesmente todos os imigrantes, eu vou falar dessa área exatamente das políticas públicas. Mas há quem se calhar está noutra área, por exemplo, tu tens conhecimento em programação de alguma forma, ou quem tenha de alguma forma pode ver por meio das redes
né, de comunicação, Facebook, WhatsApp ou outros softwares a criar que podem ajudar a movimentar os imigrantes, né, e poder dar mais credibilidade a eles, dizendo ao povo brasileiro: nós estamos aqui, somos seres humanos, também precisamos ser ouvidos, precisamos ser respeitados. Então, criar mecanismos diferentes daquilo que já existe para de alguma forma sermos ouvidos e respeitados e aceitos. Enfim, qual a mensagem que você deixaria para quem pensa em pesquisar temas relacionados à migração ou à economia? Que não tenha medo, mergulhe. De primeira parece bem complexo, mas quando você vai lendo mais, pesquisando mais, você vai se encontrando, principalmente para quem é imigrante, vai se encontrando nessa temática, vai dizer: oh, afinal, eu também passei por isso. Oh, eu também vi isso. Então, eu acho que eu vou escrever aqui algo, vou também pesquisar, vou me juntar com alguém, vamos fazer um artigo relacionado a isso. Ou ainda vou tentar pesquisar alguns trabalhos de alguns angolanos, né? Alguns acadêmicos, não são angolanos, né? Então, mergulhe. Faça, não vai muito por dizeres: não vai pesquisar sobre isso, é muito complexo, não tem saída, é falta de material. Não. Vai por si, vê com os teus próprios olhos. E nós que já pesquisamos também estamos a procurar recrutar mais pessoas para essa área, né? Para que a gente possamos ser ouvidos. E isso que eu disse, por meio de alguns programas que existem, palestras, eventos, a gente participar, né, juntarmos um pouquinho de angolano, um pouquinho guinense, um pouquinho Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, quem tiver, e juntos pesquisamos e sermos mais fortes, né? Muito bem. Susana, muito obrigado por compartilhar seu trabalho conosco. É essencial entender que as grandes decisões macroeconômicas têm afetado tanto têm afetado tanto a nossa vida real, a nossa vida em si. Tem coisas que eu vi, que já impactou minha vida. Tipo, eu não entendia como tanto, que tinha tanta coisa em jogo. Quando eu leio o trabalho, fica: se isso já aconteceu comigo. já viu para de mim. Especialmente de nós que emigramos, sim. E você que está ouvindo, se gostou do episódio, compartilha com quem vai se interessar. E a gente se encontra no próximo episódio do nosso podcast. Obrigada, Cativa. Obrigada por permitir partilhar, né, mais sobre o meu trabalho. Acho que precisava. Às vezes a gente acha que não precisa, só alguém vai no Google, pesquisa, vai ler, mas às vezes é preciso falar, né, explicar certos detalhes. E obrigada a ti, aos ouvintes que estão aí do outro lado. Obrigada. É isso aí. Na verdade, a ideia do podcast vem bem nesse contexto de a gente se matar tanto para escrever um TCC, e no fim do dia só a gente, o orientador e a banca que lê. Que é isso? Mais gente precisa saber, mais gente precisa conhecer. E exatamente. eu li alguns trabalhos que, nossa, trabalho excelente, que devia ser muito mais promovido, mas infelizmente não tem plataforma para isso. Então, vamos tentar fazer nosso esforço para ver se a gente consegue promover o máximo de gente que puder. Até a próxima.